Estamos de volta conversando hoje com o jornalista Ricardo Couto. Ele veio a Belo Horizonte participar do Fórum de Debates promovido pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. Couto, já falamos aí no primeiro bloco sobre vários fatos da vida política brasileira, dos quais você participou ativamente. Depois das diretas finalmente houve a eleição de Tancredo Neves, a posse do presidente José Sarney e no ano de 85 ainda a publicação de um livro importantíssimo para a história brasileira, patrocinado pela Arquidiocese de São Paulo, por Dom Paulo Evaristo Arnes, e que entrou, enfim, para a história do nosso país. O Brasil Nunca Mais. Você foi um dos autores, ao lado de outros, como Frei Beto, deste livro que foi escrito em segredo. Como é que foi essa história? Esse livro é uma iniciativa do Dom Paulo Evaristo Arnes, que era o arcebispo de São Paulo, o cardeal arcebispo, e do Jaime Wright, que era o superior da Igreja Evangélica Protestante no Brasil. Eles convidaram algumas pessoas, entre elas eu participei do trabalho também, para fazer um levantamento dos documentos que mostravam a tortura na época do regime militar, com documentos subtraídos da própria justiça militar. A gente sabia que tinha, todo mundo sabia e tal, mas eles precisavam das provas, dos documentos e tal. Alguns advogados fizeram isso e passaram para alguns jornalistas para redigir o livro, né? E ninguém podia saber disso, porque o livro foi feito, foi produzido ainda durante a ditadura, né? E ninguém podia saber o que a gente estava fazendo. Então, algumas horas por dia ou por semana, a gente se reunia em lugares que só a gente sabia onde que eram ligados à igreja. A família também não devia saber. Nem a sua mulher, suas filhas, ninguém devia saber, né? E aí conseguimos fazer isso e saiu já no começo, né, da abertura política, no governo Sarney, do primeiro governo civil, depois do golpe militar. Eu acho que esse é um documento para a história que os estudantes, principalmente, deveriam conhecer, saber como é que foi a nossa história, terrível daquele período, para que a história não se repita. Esse era o objetivo do Dom Paulo. Nós precisamos contar o que aconteceu para que não aconteça nunca mais. A criação da Comissão Nacional da Verdade é importante, na sua opinião? Acho. Mas precisa ser feito com muito cuidado. Eu não sou revanchista, sabe? Eu acho que nós temos que pensar em coisas que ajudem o futuro do Brasil, não que atrapalhem, né? Não pode ser uma coisa de vingança. Eu acho que, nessa altura do campeonato, 30, 40 anos depois, o importante é que a história seja contada, a verdadeira história. Mas não deve haver nenhum tipo de perseguição, de revanchismo e tal. O Brasil não comporta isso. Nós precisamos pensar sempre olhando para frente. Acesso aos arquivos da ditadura? Não, aí é que está. O problema é que nós precisamos saber se esses arquivos existem, né? Recentemente eu contei no meu blog a dificuldade que um grande jornalista, até mais velho do que eu, teve, ex-presidente do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, que teve um papel importantíssimo no episódio da morte de Vladimir Herzog, o Audálio Dantas, um grande jornalista, que está escrevendo um livro sobre Vladimir Herzog. E ao consultar documentos no Arquivo Nacional, teve as maiores dificuldades. Foi preciso que o ministro da Justiça interviesse para que ele pudesse ter acesso, e mesmo assim ele continua tendo, não consegue, alguns documentos importantes ele não consegue ter acesso. Muito bem. O livro Brasil Nunca Mais foi publicado em 85 e, seguindo aí o nosso roteiro relacionado à história brasileira, em 89 o Brasil passou pela sua primeira eleição direta para presidente, depois de 1960, e Ricardo Couto participou ativamente desse momento, assessorando então o candidato Lula, não é isso? Foi. A história mais ou menos é a seguinte: no final de 88, né, estavam aparecendo os nomes dos candidatos e tal, e entre eles estava o do Lula, né? Eu fui visitá-lo, ele passou por uma cirurgia num hospital em São Paulo, do apêndice, me lembro bem, e no meio da conversa ele me falou: olha, se prepara aí, porque eu vou ser candidato a presidente da República, né? Eu trabalhava no Jornal do Brasil na época, e você vai ser meu assessor de imprensa. Eu falei: Lula, não vai dar certo isso não, pô, eu não sei ser assessor de imprensa, eu sou repórter, não sei o quê. Ele falou: não enche o saco, eu também nunca fui candidato a presidente da República, né? Nós vamos aprender junto e tal. E, de fato, quer dizer, era a primeira eleição direta da minha geração. Quer dizer, ele votou pela primeira vez para presidente da República nele mesmo, né? E eu tive a oportunidade de trabalhar com um amigo e votar num amigo, né? Então foi uma coisa que me marcou muito também. Acho que dentro dessa história toda que nós estamos lembrando aí, né, foi um momento importante. Eu rodei o Brasil inteiro com Lula, né, 2 vezes, que foi primeiro e segundo turno. Ele acabou perdendo por muito pouco no final, mas foi uma experiência fantástica. Como é que você viu a cobertura da mídia naquele momento, nas eleições presidenciais? Bom, toda a mídia, né, era contra o Lula e a favor de qualquer outro candidato contra ele, menos o Brizola, né? Eles eram contra o Brizola e o Lula, né? Aí ficaram para o segundo turno o Collor e o Lula. Aí toda a grande imprensa brasileira
apoiou ostensivamente o Collor. Mas é curioso que a grande maioria dos jornalistas, ou pelo menos dos repórteres, né, apoiava o Lula. Né? Então, houve aí um choque, né, nas redações, houve muitas demissões e tal, em função disso. Quer dizer, os trabalhadores, jornalistas, eram em sua maioria a favor do Lula e a grande maioria dos donos e dos chefes era a favor do Collor. Depois de 89, depois da eleição presidencial de 89, você continuou trabalhando com o Lula? Voltei para o Jornal do Brasil. Não. Era assim, eu trabalhava na campanha do Lula e voltava para a redação. Né? Isso até 2002, porque em 2002 ele ganhou a eleição. Exato. E aí eu fui trabalhar com ele em Brasília. Você continuou trabalhando com ele em 94 e em 98? Nas campanhas. Nas campanhas. Mas entre uma campanha e outra, eu voltava para a redação. 2002, finalmente, foi o ano da vitória do candidato Lula, quando Ricardo Couto, então, em 2003, assume a Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Como é que foi passar para o outro lado? Olha, foi um processo que começou em 89, né, nas campanhas e tal, e até teve um episódio curioso em 2002, no começo de 2002, eu tinha voltado a trabalhar na Folha de São Paulo, né, e fui comunicar ao seu Frias, o dono lá, que eu ia precisava sair do jornal para trabalhar de novo na campanha do Lula. Aí ele falou, meu filho, você não tem mais idade para isso, vocês vão perder de novo, você vai perder seu tempo, você está tão bem aqui no jornal, que você não fica aí. Eu falei, não, seu Frias, agora eu sou amigo do Lula. Você falou, não, tudo bem, então você vai trabalhar na Câmara, vocês vão perder de novo, e no dia seguinte você volta para a Folha, você assume esse compromisso comigo, você volta para a Folha no dia seguinte. Eu falei, tudo bem, está combinado. E aí fui trabalhar na campanha, e o Lula acabou ganhando e tal, e na semana seguinte eu fui na Folha falar com o seu filho, falei, dessa vez deu zebra, nós ganhamos. Eu falei, estou sabendo. E também foi difícil, para mim foi difícil para o Lula, foi difícil para todo mundo, porque eu costumo dizer, foi a primeira vez em 500 anos que o poder tinha mudado de mãos no Brasil. Ele já tinha mudado de mãos, assim, de civil para militar, de militar para civil, não sei o quê, mas eram as mesmas famílias, o mesmo grupo social que governou o Brasil desde o Pedro Álvares de Cabral e tal. E com o Lula chegaram ao poder pessoas que nunca passaram por essa experiência, inclusive ele. Quer dizer, ele só tinha sido presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Né? Então, a gente apanhou muito no começo. Eu peguei a fase mais difícil, que é o começo de um governo. Né? Mas depois acabou dando certo, como eu acho que é o objetivo de todo mundo que chega ao poder, é melhorar a vida das pessoas. Né? E a vida da maioria dos brasileiros melhorou nesses 8 anos do governo Lula, não tenho dúvida disso, eu me sinto gratificado e orgulhoso de ter participado desse trabalho, porque a aprovação no final é inédita em torno de 80% da população, então acho que valeu a pena. Depois de 8 anos, o presidente Lula entregou o poder, enfim, passou a presidência para a presidente Dilma Rousseff, que era a candidata dele. Como é que você vê o Brasil hoje, o Brasil da presidente Dilma? Olha, o governo dela, é claro. Uma coisa curiosa, hoje, né, o governo dela está indo tão bem, as pesquisas recentes da semana passada mostram isso, que até aqueles que não votaram nela estão gostando. E muitos jornalistas, meus amigos, tal, elogiam muito a presidente Dilma como contraponto ao presidente Lula. Para criticar o Lula, então vale qualquer... Mas eu acho que o governo está indo bem nas linhas gerais da economia. É a mesma coisa, eu me lembro das dificuldades do Lula no começo também, a mesma coisa, salário mínimo, cortes no orçamento, foi a mesma coisa em 2013, as pessoas se esquecem disso. Depois a economia melhorou, né? Mas foi igual. Eu acho que nas linhas centrais mais importantes, o governo é o mesmo, é um governo de continuidade, eu acho que isso é muito bom para o país. Um tema que frequentou os 8 anos do governo Lula e que parece que vai voltar daqui a pouco para a pauta da política nacional é o tema da regulação dos negócios da comunicação ou o tema da chamada regulação da mídia. O que o Ricardo Couto pensa sobre isso? Isso eu acompanhei durante o período que eu estava no governo e depois como jornalista também. O problema, Rogério, é que no Brasil a mídia não admite discutir a mídia. Então, tem que ter marcos regulatórios para todas as atividades econômicas, menos para a mídia. E nós chegamos a um ponto, é tão importante hoje a comunicação social, que tem que ter regras do jogo claras para todo mundo, em defesa da sociedade e das próprias empresas brasileiras que trabalham no direito. Né? Você tem hoje interesses do mundo inteiro no Brasil, nessa área de comunicação também. Então, eu não entendo por que os barões da mídia e tal não admitem sequer a discussão no Congresso Nacional. Isso não é uma coisa que o governo vai decretar, vai determinar, é uma coisa que tem que ser discutida pela sociedade, assim como o Conselho Federal de Jornalismo, que também caiu porque ninguém admite discutir. Eu acho que numa democracia como a nossa, e nós estamos evoluindo, tem que ter sim, e não tem nada a ver com censura, com controle da imprensa nem nada, mas tem que ter regras do jogo claras, não pode tudo.
Ninguém pode tudo, nem a imprensa. Recentemente, o ministro Paulo Bernardo declarou aí ao Observatório da Imprensa, comandado pelo nosso colega, o jornalista Alberto Dines, que provavelmente será necessário fazer a criação de uma agência reguladora para a atividade audiovisual no Brasil. Esse seria um caminho? Acho. É o caminho. Eu vi isso na Alemanha, quando morei lá, trabalhei lá. A televisão, lá para você ter uma ideia, os diretores, é tudo organizado pela própria sociedade. São eleitos, né? Eu acho que é o melhor sistema que tem, que eu conheci pessoalmente, foi o da Alemanha. Que você, para ter televisão em casa, você paga uma mensalidade para ter televisão aberta, não é TV a cabo, naquela época, nos anos 70, né? E a sociedade tem o controle, evita os exageros, sabe? Tem que ter em tudo, você aqui na emissora, você tem que seguir certas normas, você não pode fazer o que você quiser, né? E assim, eu acho que nós temos que defender a sociedade dos excessos que a mídia pratica. E tem que ter instrumentos para isso. Nós já estamos chegando quase ao final do programa. Eu não defendo, só para completar a frase, a impunidade do jornalista e nem das empresas jornalísticas. Nós somos responsáveis pelo trabalho que fazemos. Temos que ser. Couto, nós estamos chegando quase ao final do programa. Eu ainda tenho duas rápidas perguntas. Em que a internet, as redes sociais, o Twitter, o Facebook, alteraram o jornalismo? Eu acho que não alteraram o jornalismo, alteraram a sociedade brasileira. Quer dizer, imagino que foi no mundo inteiro, mas aqui eu acho que nós temos mais democracia hoje com a internet, porque antes você tinha só o monólogo do jornalista, dos formadores de opinião, falando o que achavam e dando a informação que queriam. Hoje, todo mundo é emissor e receptor de informação ao mesmo tempo. Eu acho que esse é a grande novidade, a grande revolução da internet, é essa participação de todo mundo, né? Hoje, no Brasil, são mais de 70 milhões de pessoas já conectadas à grande rede, né, que não se limitam a receber informações, mas a discutir, a debater, a passar informações também. Acho ótimo. Esse é um grande momento que nós estamos vivendo. Finalmente, a última pergunta é direcionada a Ricardo Couto, mas aí atendendo, acho eu, a uma curiosidade de muitos que querem estudar jornalismo, que querem começar a vida de repórter, enfim, que habilidades eles podem desenvolver, eles têm que desenvolver, por que caminhos seguir? Eu acho que a primeira coisa é gostar do que faz. Qualquer coisa, jogar bola, cantar, o que eu queria ser jornalista e tal, não deu certo. Tem que gostar daquilo que faz, tem que sentir prazer no que faz, né? E ter um certo talento e muito esforço, né? Curiosidade, tem que ter paixão, tesão de fazer aquilo, né? Senão não vale a pena. Os salários dos jornalistas não são dos melhores, né? São poucos os que ganham salários altos. Tem muito sacrifício, dificuldades e tal, mas eu acho que vale a pena. Depois de 46 anos de profissão, eu sou apaixonado pela minha profissão, apaixonado pelo meu país. Eu acho que eu dei muita sorte na vida. Ok. Valeu a pena. Ricardo Couto, foi um prazer recebê-lo no Rede Mídia desta noite. Muito obrigado. Eu gostei muito da conversa também. Obrigado. Rede Mídia de hoje fica por aqui. Voltamos na próxima quinta às 10 da noite, com reapresentação no domingo às 7h30 da noite. Se você quiser saber mais informações sobre o programa, visite a nossa página no www.redeminas.tv/Rede Mídia. Boa noite e até a próxima.